Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Léo Torres da Arquitetura da Mudança e hoje eu vou trazer um tema aqui importante, porque eu trago muito sobre disciplina, foco, organização, o poder, né, que essas coisas têm na nossa vida de arrumar a bagunça mental da gente quando a gente quer fazer um monte de coisa, quer mudar. Então hoje eu vou trazer um tema um pouco diferente, mas que tem muito a ver com o que a gente faz aqui, né, que é trazer organização. E também vou puxar um pouco da disciplina para esse tema, que é o tema de você fazer o que você gosta, né? De você ter prazer na vida. E a disciplina ajuda muito nisso, né? Mas o tema hoje é fazer o que você gosta, sabe? Por que é importante a gente fazer o que a gente gosta? Por que isso é legal? O que isso traz de benefício no final das contas, né? A primeira coisa é que assim, ele nos recarrega energeticamente. O que isso significa? Né? Ele reduz o estresse, sabe, gente? Por que ele reduz o estresse? Porque ele desconecta a gente das nossas obrigações ou da parte chata da vida, sabe? Ele regula o cortisol, que é um componente químico dentro do nosso corpo, que eu não sou expert aqui, mas quem quiser saber o que é cortisol, pesquisa aí que você vai descobrir rapidamente, sabe? Então, o que esse prazer traz? Ele reduz o estresse, ele regula o sono, ele ajuda a gente a dormir melhor, porque a gente desconecta das preocupações, ele conecta a gente com o prazer. E sono está intimamente ligado a isso aí, sabe? Ele traz também para a gente estabilidade emocional, sabe? Para a gente até tomar decisões melhores, decisões de acordo mais com o que a gente sente ou quer. Fazer o que a gente gosta estimula a nossa criatividade. Vou dar o meu exemplo. Eu tenho muitos insights legais quando eu estou malhando. No meu caso, eu adoro malhar. Eu vou para a academia praticamente todos os dias. Então, eu tenho muitas ideias e soluções de problemas enquanto eu estou malhando, porque a nossa cabeça não para. Então, tem gente que tem... Quando eu corria, eu tenho um problema no joelho, então não posso correr mais. Mas quando eu corria, eu tinha ideias fantásticas. Algumas eu botava para funcionar e outras não. Mas a questão ele estimula a nossa criatividade, sabe? Para a gente fazer coisas novas e para a gente resolver problemas que às vezes você não consegue resolver, porque você está tão ali na rotina, no piloto automático, que quando você sai desse momento, por exemplo, eu sou morador do Rio, estou entre Rio e São Paulo agora, mas eu gostava de correr ao ar livre. Tem gente que prefere correr na esteira, eu preferia correr ao ar livre, porque me trazia, né, você está ali correndo na praia, por exemplo, aquilo estimula muito a nossa cabeça, você vê o pessoal passando para lá e para cá, outras pessoas correndo ou pedalando, então isso me trazia muitas ideias, realmente eu tive muitas ideias sobre muitos problemas de trabalho ou da vida pessoal, que eu resolvia mesmo na minha cabeça e depois eu levava em prática ao longo, né, desse exercício que me trazia tanto prazer. Hoje eu descobri o prazer da musculação, mas na corrida isso me traz muita coisa. Tem gente que gosta de nadar, jogar ping-pong, andar de bike, sei lá, fazer um monte de coisas. Tem gente que tem muito prazer em ficar lendo. Ok, sabe? Então, gente, buscar o que você gosta traz muita criatividade e também resolve problemas, tá bom? Porque você, nesses momentos que você tem ideias inovadoras, sabe? E não tem problema nenhum você ter isso. Então, por quê? Porque ele te coloca em contato com você mesmo, você tem acesso visual a muita coisa e o seu corpo produz uma química que te traz essas ideias, sabe? Não são ideias mirabolantes que vão fazer você ficar milionário de um dia para o outro, não. Mas muitas vezes resolvem pequenos problemas do dia a dia que você não teria insight se você continuasse só trabalhando, só cuidando de filho, sabe? Só ali com seu marido o tempo todo, sabe, gente? Então, você ter esses momentos de prazer traz soluções, de fato, para a sua vida, sabe? Isso, apesar de ter muito a ver com exercício físico, ele te recarrega energeticamente e fisicamente também. Parece que você recarregou a bateria, igual o celular, você botou ali na tomada e você parece que recarregou. E muitas das vezes, para quem curte fazer exercício físico como eu, por exemplo, você sai de lá muitas vezes mais cansado fisicamente, mas você também sai, parece que renovado, com mais disposição para fazer mais um monte de coisas, ou até para enfrentar as dificuldades que você estiver passando naquele momento.
Então, ainda que seja exercício físico, né, o seu prazer, ele te traz mais energia. Parece meio contrassenso isso, mas é muito verdade, sabe? Para quem curte exercício físico, é fantástico isso. Você sai cansado, mas com uma vontade de, porra, vou enfrentar tudo que tiver para enfrentar agora, sabe? Ele te conecta ao prazer, a uma coisa legal da vida, que a gente fica tanto correndo atrás aqui de resolver problema, ganhar dinheiro, cuidar de filho, resolver problema dos outros, e a gente esquece que a gente precisa ter prazer. O prazer é parte da nossa vida. A gente precisa se conectar com felicidade, com sentimentos bons, sabe? Se conectar com os amigos, ter prazer em ler, em jogar ping-pong, como eu falei aqui, ou qualquer outra coisa. Cada um tem um prazer diferente. E aí, fazendo só um pequeno adendo aqui da disciplina, até para a gente ter prazer, a gente precisa de disciplina. Para quê? Para reservar ali um espacinho na agenda, para encontrar com uma amiga que você não vê há tanto tempo, sabe? Para você andar na praia. Tem muita gente que gosta de andar ali na beira da praia. É um prazer, pô. O que você vai fazer? É você com você mesmo, sabe? E aí não é o prazer da tua mãe, não é o prazer do teu marido, sabe? Não é o prazer do teu filho, é o seu prazer. É egoísmo, sim, de você fazer o que você quer fazer. E ninguém tem nada com isso, sabe? Então, conecte-se ao prazer, à felicidade, a você mesmo, que é uma dificuldade enorme do nosso mundo de hoje. A gente está sendo estimulado a olhar a vida dos outros o tempo todo, sabe? Então, até para fazer uma caminhada na praia, para ler um livro, ir a um parque, fazer uma viagem, qualquer coisa, a gente também precisa de disciplina. Você tacar ali na tua agenda, nesse dia eu vou fazer tal coisa só para mim, e acabou. E você vai lá e vai fazer aquilo. Isso vai te dar um sentimento de realização fantástico. Então, a disciplina, rapidamente fazendo esse paralelo, ela é necessária também para a gente ter prazer, porque prazer não é uma coisa aleatória, que você, de vez em quando, se der tempo, eu vou lá e vou dar minha corridinha, vou lá e vou dar minha caminhada na praia ou no parque. Não, você bota na tua agenda, é um compromisso que você pode botar lá de você com você mesmo, para o seu prazer, para a sua felicidade, para a sua criatividade, sabe, para o seu relaxamento mental, energético e físico, dê o nome que você quiser, mas é bom, sabe? É uma coisa boa, que a gente precisa se acostumar a coisa boa também, porque a gente tem muita obrigação, a gente tem muita coisa para resolver, mas a gente precisa desse equilíbrio, desse refresco para ter coisa boa, senão a vida vai ser só resolver problema, planilha, obrigação, plano, execução, disciplina. Não, pô, calma, tem que ter um refresco, a gente precisa do descanso. Eu já fiz aqui um vídeo sobre descanso, a importância do descanso, não só o descanso do sono, dormir, mas esse descanso emocional, o descanso das obrigações, e você entrar em contato com a sua intuição, sabe? Porque a nossa intuição conversa com a gente 24 horas por dia, e às vezes a gente negligencia, sabe? Deixa a nossa intuição para lá para agradar alguém, ou com medo. Então, use mais a sua intuição, aquela vozinha lá que muitas vezes a gente deixa para lá, porra, eu acho que eu devia fazer isso, mas eu não vou fazer, porque senão meu marido não vai gostar, ou porque senão meu chefe vai achar isso, ou o que vão pensar de mim, né, se eu fizer isso. Então, acesse mais essa intuição, que vem através também do prazer, tá? Ela libera, né, ter prazer libera serotonina e dopamina. E, de novo, é igual a história do cortisol. Não vou entrar aqui no mérito do que é, porque eu não sou químico, tá? Mas a gente, principalmente que pratica exercício físico, sabe a importância que tem liberar dopamina e serotonina, sabe? Então, pesquisa aí, porque quimicamente existe um efeito positivo no seu corpo quando você tem prazer em alguma coisa, em qualquer coisa. De novo, gente, eu não estou aqui defendendo que você faça isso ou aquilo. Eu estou defendendo que você descubra o que você gosta e só você gosta, e você vá lá e faça isso de forma intencional e principalmente de forma repetitiva, recorrente, que você sempre faça cada vez mais o que você gosta. Respeitando os seus limites físicos para quem tem alguma dificuldade, respeitando os limites aí do lugar que você mora, né? Porque tem lugar que tem praia, tem lugar que não tem lugar que tem parque, tem lugar que não tem lugar que é mais frio, que é mais quente, mas encontre prazer no lugar que você mora, sabe? Na cidade em que você mora. E intencionalmente
exerça isso, faça isso, tá bom? Você também, com essa história de você acessar o que você gosta, fazer o que você gosta, o que você quer, você quebra uma coisa da hiperprodutividade, sabe? A gente às vezes fica querendo produzir muito o tempo todo, eu tenho que produzir, tenho que produzir, tenho que produzir, e isso precisa ser quebrado de vez em quando, inclusive porque muita gente que tem burnout não tem prazer. Se você começar a pesquisar direitinho essas pessoas, né, que às vezes ficam afastadas do trabalho porque tiveram burnout, por exemplo, cara, essa pessoa provavelmente estava trabalhando demais e não estava tendo essa quebra, não estava às vezes se divertindo, não estava fazendo um exercício físico, sabe? Não estava tendo prazer com os filhos ou com o marido, não estava tendo prazer em lugar nenhum, não estava tendo essa quebra de hiperprodutividade. É óbvio que o ambiente que ela está provavelmente favorecia isso, mas independente do ambiente, gente, quem manda na sua vida é você. E, de novo, se o ambiente não está legal, muda de ambiente. Eu sei que é fácil falar, sai do trabalho. Gente, mas é a sua saúde, não adianta nada. Você está num ambiente, trabalhando pra caramba e tudo mais, e ficar doente. Quantos casos vocês aí não conhecem de burnout de pessoas que, cara, ficaram 30 dias sem trabalhar? Tem um cara na empresa para qual eu presto serviço, o cara perdeu a memória de 30 dias. Como assim? O cara falou, ele falou pra gente. Ele implantou um projeto, um sistema, ele trabalhou durante meses nesse sistema, nessa implantação, desenhou o processo, fez um monte de coisa. Ele não lembra. Ele não lembra, inclusive, das pessoas com as quais ele teve contato, sabe? Então, isso é muito sério. Provavelmente, tá? Eu não sei o caso concreto lá, no detalhe da vida do cara, porque eu conheci ele outro dia, mas provavelmente ele estava num ciclo ruim de trabalho, sabe, de hiperprodutividade, trabalha muito, dorme pouco, descansa pouco. Gente, eu entendo que a gente tem que trabalhar, mas a gente precisa encontrar momentos de prazer para a gente ter felicidade na vida, sabe? A vida é muito mais rotina do que felicidade, mas a gente precisa encontrar esses momentos e colocar isso de forma intencional na nossa rotina, seja no final de semana, se você conseguir durante a semana, né, durante o seu período de trabalho, melhor ainda, mas entre em contato com você mesmo, lá no fundo do seu coração, e descubra o que te dá prazer. E faça isso, independente, de novo, do seu marido, sabe, do seu filho, da sua mãe, que vão falar de você ou vão deixar de falar. Tenha prazer, encontre momentos de felicidade. Se puder fazer isso de forma recorrente, toda semana, melhor ainda. Eu tenho muito prazer na minha academia. Então eu encontrei prazer lá. Encontrei prazer em praticar exercício físico praticamente todos os dias. Me faz falta, inclusive, quando eu não vou à academia, por exemplo, hoje foi um dia de descanso. Eu acordei no mesmo horário, mas não fui, porque eu preciso respeitar o meu descanso. Porque há um tempo atrás eu estava malhando demais e comecei a me machucar, então ficou desequilibrado. Então eu estou encontrando um equilíbrio entre fazer o exercício e descansar, tá? Então façam coisas que deem prazer para vocês. Isso é parte do nosso processo de evolução. Isso vai trazer mais autoestima para você, porque você vai fazer coisas que te dão prazer e que dão prazer só para você, sabe? Trabalhe a sua autoestima, você vai dormir melhor, você vai ter aquele o mesmo senso de realização que você tem quando traça um plano, uma tarefa, bota uma data e você executa para a sua evolução profissional, financeira. Você vai ter também na sua autoestima, no seu senso de realização, no seu sentimento de felicidade, quando você se programa, por exemplo, tem uma mentorada minha que adora jogar futevôlei. Cara, ela joga futevôlei, sei lá, umas 5, 6 vezes por semana. E ela trabalha pra caramba. Ela tá se cuidando. Ela entendeu que o futevôlei é parte da rotina dela. Ela botou lá na agenda, na planilha dela, futevôlei. E tá tudo certo. Sabe? Por quê? Porque dá um prazer, sabe? Ajuda ela a se desconectar do trabalho dela. E ela tem uma filha. E qual o problema? Ela está fazendo dela lá e está tudo certo. Então, a gente aqui também trabalha muito isso, ou seja, o que te dá prazer e que precisa fazer parte da tua vida, independente de qualquer coisa, sabe?
Entrem em contato com o seu íntimo, descubram o que dá prazer a vocês e façam, porque senão a vida é só planilha, só data, só preocupação. Não, a gente precisa também ter o hobby. O que é o seu hobby? Lembra do que você gostava de fazer quando você era criança, quando você tinha lá os seus amigos, você tinha 9 anos, 10 anos, não sei, sabe? Descubra o que te dá prazer e faça. Se você não sabe ainda, vai testando, sabe? E testa para descobrir, que eu sempre falei também, testa para descobrir, não sei o que eu gosto, vai tentando, sabe? Vai testando alguma coisa que te dê prazer e que te coloque em contato só com você mesmo, que você faça sozinho de preferência, mesmo que seja o futevôlei, ela faz sozinha, ela vai lá jogar o futevôlei, tem a galerinha dela lá para jogar futevôlei, mas ela vai sozinha, o prazer é só dela, sabe? Então, ainda que seja um esporte, descubra qual é esse esporte, sabe? E faça, porque isso vai trazer muita qualidade de vida para você, vai trazer muito prazer, sabe? Independente se é sábado, se é domingo, se é feriado, se tem filho, leva o filho para fazer atividade. Os nossos filhos precisam ver que nós, além de pais e mães, somos seres humanos, a gente tem prazer, a gente tem vontade, a gente tem um CPF, a gente tem uma identidade. Eu vejo também muita gente com crise de identidade, não sabe o que quer, o que não quer, sabe? Então, quando a gente começa a entrar em contato com nós mesmos e ter prazer, a gente está assumindo a nossa identidade, quem que eu sou, o que eu gosto, sabe? Então, assumam a sua identidade e saiam desse limbo, sabe? Às vezes ter prazer, começar a ter prazer, vai te centrar, vai botar você em contato com o seu eu mais profundo, o seu eu mais íntimo. E isso vai te ajudar a sonhar também. Então façam isso, gente. Estou fazendo esse vídeo hoje especialmente, véspera do feriado de amanhã. E se você já puder, amanhã, dia 1º de maio, fazer alguma coisa que você gosta, que te dê prazer, faça, tá bom?